Bom dia. Vamos lá. Seu Anastácio, é o seguinte: eu vou interrogar o senhor novamente, porque como a vítima chegou e a gente ouviu a vítima, e o senhor tem que falar por último. O senhor, como acusado, tem o direito de ser ouvido por último. Então, eu vou ouvir o senhor de novo. Então, é uma oportunidade para o senhor quiser, se o senhor quiser, contar exatamente como os fatos se deram, tá bom? O senhor conhece já a acusação, o senhor tem o direito de permanecer calado, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que vão ser feitas ao senhor a partir de agora, certo? Vou ficar calado, senhor. Vai ficar calado. Tá bom. Então, encerrou. Encerra. Vamos direto para as alegações do MP. Bom dia. Qual o nome do senhor, por favor? Antônio dos Santos Macedo Coutinho. Seu Antônio dos Santos, Oi. diz aqui que na tarde de 8 de janeiro de 2023, por volta de 1h30, lá na Q15, ao lado de uma banca de jornal, o senhor teria recebido golpes e instrumento contundente que foram desferidos esses golpes pelo acusado, né? Que é o Anastácio Mendes da Silva, tá bom? O senhor está sendo ouvido na qualidade de vítima, quero que o senhor nos conte o que que aconteceu. Sim? Eu tenho, acho que uns 17 anos que eu conheço ele. Trabalhava lá com a gente, ele trabalhava de caseiro, mas eu nunca sabia como eram as atitudes dele, o que ele fazia. Só era por vista. Sempre parecia uma pessoa do bem. Um certo dia a polícia abordou ele lá na banca. Uma senhora foi roubada e as roupas que ele estava vestido era característica disso aí. Aí mas o Olavo, que é o rapaz que faz churrasco, ele falou, não, moço, esse rapaz é do bem, ele é trabalhador aqui. Tudo bem, passou. Já com 5, 6 anos ele voltou. Aí eu fazendo um serviço na banca, de colocando uma cerâmica. Ele, ô Maradona, como é que tá? Porque eu sou tratado lá com Maradona, ninguém sabe, nem meu patrão sabe meu nome. Certo. Aí eu, ô Maradona, como é que tá? Eu falei, ô meu amigão, como é que você tá? Porque eu sempre trato as pessoas como amigo. Oi, amigo, como é que você tá? Rapaz, tá bem, você sumiu e tal. Não tem serviço aí pra mim, não? Eu falei, cara, esse aqui eu tô fazendo pro Ailton, como ele é meio patrão, não tô cobrando. Aí o Ailton falou assim, não, Maradona, deixa ele fazer o rodapé, que eu vou dar 100 conto pra ele. Serve? Eu falei, não, poxa, eu tô sem dinheiro, serve. Passou, fez. Como eu estava de olho em outro serviço lá do pessoal da Síria, eu fui fazer um serviço de pintura. Aí eu conversei com ele, ó, amigão, eu vou fazer um serviço ali, só que eu não cobro caro, não. Eu cobrei R$ 400 para fazer o serviço. Você quer fazer mais eu? Faço, faço, estou precisando de dinheiro. Tudo bem. Nós fizemos o serviço, concluímos, o rapaz pagou R$ 400. Era para um rapaz dar no mesmo dia, não deu, deu com 3 dias, porque lá Não, não, na. mas tá muito confuso essa história. Peraí. No dia que isso tudo aconteceu, ele foi cobrar algum dinheiro do senhor? Foi. Então, qual era esse serviço que ele foi cobrar o dinheiro? Qual era esse serviço? Porque ele invocou que eu tinha que receber R$ 1.000, porque o serviço dele era caro. Tá, mas onde é que era esse serviço? Esse serviço foi cobrado R$ 400, ele queria 1.000. Tá, e onde é que era? Era um bar, uma casa, o que que era? Era o bar. O bar. O É, bar fica ali naquele 15 fica mesmo. vizinho da banca. O serviço já estava terminado nesse dia? Não. Quantos dias fazia que vocês tinham terminado Olha, o o serviço serviço? que eu fiz com ele de R$ 100 foi o do Ailton. Como eu tinha pegado outro serviço e ele estava precisando de dinheiro, eu convidei ele para trabalhar comigo lá. Eu falei, olha, eu tenho outro serviço ali, você aceita? Ele falou, aceito. Aí nós fomos concluir outro serviço. Esse dos R$ 100 não tem, não foi por esses R$ 100. Não, mas O acorrido. é exatamente isso. Vocês complicam demais a história. Eu não quero saber a história do senhor, eu quero saber a história que interessa. A história do serviço que vocês fizeram no bar. Como é que chama o bar? Vai dar 15. Isso. Vocês foram no bar daqui. Quantos dias fazia que vocês tinham terminado o serviço do bar da 15? Um dia. Um dia. Quanto que o senhor prometeu que ia pagar para ele do serviço do bar da Não, eu não 15? prometi pagar quantidade nenhuma. Eu falei, peguei o serviço por 4, conversei, sentei com ele, conversei com ele, falei, peguei por R$ 400. Ele falou, ô, Marão, então, eu falei, eu só faço serviço aqui, todo mundo me conhece aqui, que sabe que eu não cobro caro o serviço. Viu? Você aceita? Não aceita, eu estou precisando Então, de mas dinheiro. era meio a meio, é isso? Hã? Não estou ouvindo direito O cada. senhor não disse que cobrou R$ 400?
Foi, eu cobrei R$ 400 do meu patrão. Isso. E quanto que o senhor ia pagar para ele? Eu dei 250 para ele, fiquei com 150. Tá bom. E nesse dia aqui que aconteceu a confusão, o senhor já tinha dado os Já 200? tinha dado Já. outro para ele. Tá bom, agora entendi. Agora vamos para esse dia aqui que ocorreram as pancadas. Como é que foi? Conta esse dia. Ele chegou lá, o senhor já estava lá, não estava lá, como é que foi? Não, eu tava na banca, fechando a banca, porque a porta lá sai do trilho. Eu peguei Certo. um porrete lá e estava batendo na porta. Certo. Aí um dos colegas meus falou assim: ó, o menino tá atrás de pegar teu equipamento aí, porque você tá devendo. Eu falei, não, mas não tô devendo nada para ele, não. Deixa ele vir conversar comigo numa boa, a gente resolve esse problema. Aí eu tô batendo na porta e ele apareceu no pé do porte, bêbado. Eu tenho que falar o que ocorreu. Certo. Ele estava bêbado e estava drogado. Aí ele chegou até babando. Você quer esse porrete para me bater? Eu falei, moço, você tá ficando doido? Você tá vendo eu fechando a porta, batendo na porta. Vou te bater por quê? Qual motivo? Não, porque eu tô sabendo que você quer me bater. Bate. Você não é homem? Me mata. Eu falei, não. Mas ele fez uma coisa do dinheiro? Foi, porque ele foi lá cobrar. O que que ele falou do dinheiro? Ele. Não. Que eu quero dinheiro, eu quero Não mais é dinheiro. ele. O que ele falou do dinheiro? Não, eu falei para ele, ó, dos 400 eu dei 250. Fiz um comentário com ele, ô, amigão. Se o Ailton aqui me der alguma coisa a mais, como eu sei que você merece, você trabalhou direitinho, sei. eu dou mais Eu sei, para eu você. sei. Seu Antônio, deixa eu falar uma coisa. Responde o que eu estou perguntando. A pergunta é simples. Ele chegou lá e falou para o senhor que queria mais dinheiro. Foi. Ele disse quanto mais dinheiro ele queria. Ele falou, meu serviço é R$ 1.000. Tá, e aí o que que o senhor Eu falou? falei, não, mas eu não cobrei R$ 1.000, por que é que eu vou pagar R$ 1.000? Eu falei, aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, amigão, eu falei para você, se o Ailton me der mais dinheiro, do meu pagamento aqui, eu passo mais um pouco para você. Se o cara lá for um cara generoso, eu der mais dinheiro, eu vou passar mais para você. Eu sei que Certo. você trabalhou, ele é trabalhador, é um cara do bem. Isso eu falo para você, é um cara do bem, cara. Mas só que no outro dia, ele pegou um dinheiro emprestado, foi beber e foi fazer coisa que não devia para vir em cima de mim naquela situação. Eu falei, Tá. cara, não faça isso não. Aí o senhor tava com porrete. Tá. Aí esse porrete era para quê? Eu tava batendo na porta. Tá, e aí o que que Aí ele aconteceu? achou que eu queria bater nele. Como é que eu vou Tá bater? bom, ele falou, bate, bate em mim. Bate em mim E e aí o tal. que que o senhor fez? Aí ele me deu um tapa. Um tapa em que lugar? Posso mostrar? Pode. Que eu infartei, aí ele me deu um tapa nessa carne aqui. Se esse canelo dói, isso é uma dor infernal. Mas deu Aí um ele deu tapa. com as costas da mão. Pá, Mas ele sabe que o senhor tinha sido submetido à cirurgia? não sei. Acho que não. Isso é uma cirurgia ou não é uma É cirurgia? a cirurgia que eu fiz. Eu infartei, tirei a veia daqui para pôr aqui. Tá, mas ele bateu aí propositalmente ou ele só fez assim? Foi. Uma pessoa que chega perto do outro, bêbado, do jeito que ele estava, a situação, ele estava para qualquer coisa. E aí o que que o senhor fez? Aí eu reagi. Aí dei duas pauladas. Eu não vou negar, dei duas pauladas na mão dele. Quando eu fui dar a Então terceira ele deu um vez, tapa, o senhor deu duas pauladas. E onde é que Paulada foi na essa mão dele. paulada? Na mão dele. As duas na mão? Na mão. Mas foi forte a paulada? Ô, doutor, eu não. Eu podia ser forte, eu sei que devagar eu não dei. Tô O senhor certo. estava embriagado? Não. Eu não. Nessa eu tava bebendo, não. Não podia beber, não. Tá. Porque eu tomo remédio. Agora, acertou só na mão ou acertou em outro lugar? Não, Golpe. foi na mão. Eu Na não dei mão. em outro Os lugar. dois na mão. Na mão. E aí, o que que aconteceu? Aí, quando eu fui bater a terceira, o pau pegou no poste, quicou e caiu. Quando eu afastei, ele pegou o pau. Aí, quando eu escorreguei e caí, aí pronto, não vi mais nada. Quantas pauladas ele acertou no senhor, sabe? O senhor desmaiou, é isso? Desmaiei. Não, me falaram que foi uma só, tinha que ser na cabeça, mas não foi na cabeça. Foi na orelha que cortou a orelha. Eu não recebi paulada na cabeça, na orelha. Mas o senhor estava caído? Quando eu caí, ele deu a paulada, aí eu não vi mais nada. Tá. Mas o senhor caiu e bateu a cabeça e desmaiou? Ou o senhor Não. caiu depois da Não, paulada? eu o senhor desmaiei apagou? por causa da paulada. Por causa da paulada. Porque ele bateu com a paulada na minha orelha. Tá. Agora, contar, alguém viu isso tudo? Não tinha ninguém por perto. Tinha um pessoal amigo da gente, estava bebendo do outro lado. Só o cara que lá que olhou foi ver o que era a confusão. Eu falei, não, tá de boa. Antes de acontecer tudo. Mas Aí, ele deu uma paulada no senhor. E o senhor sabe por que que ele não deu outras pauladas? ele ia dar outra, ia passando um rapaz e empurrou ele. E quem que é esse rapaz? Eu não conheço, doutor. Não conheço.
Só me disseram que um rapaz empurrou e evitou dele dar a sentença. Aí ele largou o porrete lá. Ele largou e correu. Aí ele foi falar, não, porque ele está doente do coração. Mas como é que ele sabia? Eu nunca mostrei, não falei nada para ele que eu tinha infartado nem nada. Como é que ele sabia que eu estava doente do coração? Tá. E aí o senhor recobrou a consciência logo ou ficou desmaiado lá? Eu fiquei desmaiado, o pessoal não deram socorro. Chamaram o SAMU, foi O senhor ficou no hospital quanto tempo? acho que uns 3 a 4 dias. Três a Bem, quatro dias. é, Tá. E o senhor voltou para lá depois ou não? Para trabalhar no mesmo lugar ou não? Estou no mesmo lugar, doutor. Mas disseram que o senhor ficou muito tempo afastado lá na época, ficou? Não, não fiquei muito tempo, não. Fiquei o tempo que eu estava de recuperação. Mas depois eu voltei para lá de Quanto tempo o novo. senhor ficou de recuperação? Acho que umas 2 ou 3 semanas. Para 2 semanas. E depois o senhor nunca mais encontrou. Ele foi preso naquele dia, né? Foi. Ah, O tá. pessoal da distribuidora, o pessoal pegaram ele. O senhor já tinha tido alguma confusão com ele Não, antes? Socialmente, eu nunca tive confusão com ninguém ali. Tá bom. Então ele deu um Graças. tapa aqui no senhor. Foi, ele bateu com força no meu peito. Pá. Aí o senhor deu Aí duas eu dei, pauladas. aí eu dei. Eu não vou mentir, eu tenho que falar aqui a verdade E do quando que o senhor foi dar a aconteceu. terceira, o pau bateu no poste, Bateu no quicou poste e saiu da e sua caiu no mão. chão. Quando caiu no chão, quando eu fui afastar, eu vi que ele ia pegar o pau. Aí, Mas mas por não que teve o senhor ia jeito. dar mais paulada nele? Duas. Não, o senhor deu duas, mas disse que ia dar a terceira, né? Eu ia dar a terceira. Eu E não por tô que sendo... que era? O que que o senhor pretendia? Foi na hora. A gente que é ser humano subiu aquela raiva. Infelizmente, aconteceu. Coisa que eu hoje, se o senhor perguntar se eu tenho ódio dele ou raiva dele, eu não tenho dó dele. Eu faço é orar por ele. Tá bom, não tem mais perguntas. Doutor, Eu tenho. Bom dia, senhor Antônio. Onde? Antônio, explica para mim o seguinte. Até aqui entendi. Primeiro, vocês faziam serviço antes desses R$ 100, eu não? Não, Nada. nada. Ele trabalhava de caseiro. Não, eu Não. pergunto, o senhor responde. Tá? Não, tá bom. Sim ou não? Tá? Não, Não. Não tinha nenhum serviço anterior. Ok. Tinha esse de R$ 100. Você prometeu R$ 100 para ele, foi isso? foi meu patrão que deu para ele, não foi eu não, porque eu não tinha como. Você tá fazendo serviço de graça, cara? Não, porque eu trabalhava na banca. Eu estava fazendo para o patrão um serviço de piso. Como meu patrão queria uma coisa rápida, falou assim, ó, aí ele pediu, mas eu não, deixa eu fazer aí. Eu falei, cara, não é meu, é do Ailton. Tá. Aí o Ailton chegou, não, mas eu vou dar R$ 100 para ele fazer o Na rodapé. banca. Na banca. Qual que é o tamanho da banca? Hã? O tamanho? Banca dá 15. Qual que é o tamanho? O tamanho? Quantos metros? É um. Acho que ela dá 6 metros. 6 por 4. 6 por 4? Uhum. 6 por 4. 24 metros quadrados. E piso? Eu estava fazendo piso, pano de Que piso que cerâmica. é? Cerâmica? Cerâmica. Com rejunte e com rodapé. Massa, com massa. Tá. Que piso que era? Oi? Que piso que era? Cerâmica, essa cerâmica, coisa de madeira. Tinha que fazer recorte? Oi? Tinha que fazer recorte? Eu fazia o recorte. O recorte do rodapé foi o que fiz, ele só colocou. O Anastácio fazia o quê? Ele era caseiro. Não, eu estou perguntando no piso. Ele assentava o piso? Não, quem fez o assentamento do piso foi ele. Fez assentamento do rodapé, da banca todinha por dentro. Tá. Ok. O rodapé inteiro foi ele que fez. Foi ele que fez. Ele tinha maquita? Não, eu que cortei, eu já tinha cortado. Tá bom. Você fez isso aqui de graça. Não, meu patrão deu R$ 100 para ele. R$ 100. R$ 100. Quantos dias demorou isso aqui? Oi? Quantos dias? Um dia. Só um dia? Só um dia. Tá bom. Finalizou isso. Aí vocês foram pro bar. Só isso. Vocês foram trabalhar no bar. Trabalho no lago. Quem que é o dono do bar? Oi? Quem que é o dono do bar? Quem que é o dono do bar? O dono do bar é porque eu tô. Depois da Paula, eu fiquei desculpa. Porque Tá bom, não, tranquilo. Ele é da Síria, eu chamo ele Sleime. Tá bom, é um sírio. Ele é um sírio. Tá bom. E como que é o nome que você chama ele? Sleime. Tá bom, Isley. Você negociou com ele para botar piso lá também? Não, ele foi a pintura. Pintura inteira do bar? A pintura foi com ele. Mas como ele estava precisando do serviço, o Anastácio, querendo um dinheiro, eu falei, cara, eu peguei. Responde o que eu estou perguntando, seu Antônio, senão a gente vai se perder aqui. Tá? O serviço foi a pintura.
Pintura inteira do bar? lá no bar. Qual o tamanho desse bar? Lá foi em cima e embaixo. Térreo e andares. subsolo. 2 andares? Mas não era muito grande, não. Menor do que isso aqui. Cada Menor mão que dá. isso aqui? Aí juntando todinho ele de baixo em cima, dá isso aqui. Isso aqui tudo? Quantos cômodos? Só, não, tô falando, juntando tudo, dá esse cômodo todinho aqui. Tá, Ó. mas quantos cômodos? Dá 2 cômodos. 2 cômodos. 2 cômodos. É uma parte de baixo e uma parte de cima. Tá. Que era a cozinha e o salão. Tinha janela? Hã? Janela para pintar? Janela, porta, ferragem para pintar? Não, é porta de blindex. Pintou também? Não, Nenhuma ferragem? não. Só parede? Só parede. Tive que lixar? Não. Não teve que... A única coisa que eu fiz na cozinha foi passar Passa aquele comida? produto mágico Ah, para tirar a gordura da parede. tá, Na cozinha. Mas Na foi, cozinha? foi eu que fiz. na cozinha. Ele só pintou. Massa corrida? Massa corrida. Não. Teve nada de. Não, Lixar? pintura. Vocês não lixaram a parede para pintar? Pintura. Vocês não lixaram para pintar? Não. Alguém lixou antes? Já tinha lixado já. Quem? Eu que lixei. Só foi o servidor, só foi me ajudar na pintura. Peraí, então vamos com calma. O senhor lixou toda a parede? Eu lixei toda. Você demorou quantos dias para lixar a parede? Eu fui 2 dias. 2 dias. Massa corrida não teve? Não. Nada? A parede estava certinha? Não. Só lixou A parede tem, ela tem a área de. Tinha partilheira para poder pôr panela, pôr essas coisas. Que cor Lá vocês tá os pintaram lá? mantimentos. Hã? Que cor vocês pintaram? Que cor? Que cor? Branco. Branco que gelo? Branco neve. Neve? É. Quantos latões de tinta vocês usaram lá? Quantos de tinta você usou lá? Quantos galão? É. Foi 3 galão. 3 galão De de 3,5. 3,5? É. Só? Só 3 galões? Porque a tinta de primeiros, uma tinta de qualidade, ela dá muito rendimento. Agora, a tinta que ela não é muito de qualidade, ela vai variar, ela vai dar muitas mãos, porque ela não dá um tom agradável para a pessoa. 3 galão de 3,5. 3,5. Quantas demãos o senhor deu lá? Uma só. Só uma? Só uma. A da cozinha, que foi 2 demãos. Qual que era a cor anterior dela? Da parede? Oi? Qual que era a cor que estava antes da parede? Estava branco. Ela já era pintada de Ela era branco. toda branca. Tinha Toda cozinha? Agora é que mudou, nós mudamos ela de cinza. Mas antes era toda branca. Tá. Tinha cozinha lá, meu? Oi? Cozinha? Tem. Tinha. Quantos dias o senhor demorou lá? Para pintar tudo? É. Um dia. Tá. O serviço de preparar a parede, o senhor cobrou a parte? Não. Com um valor só. O senhor não cobrou a parte do serviço de lixar a parede? Cara? Não? Tá, obrigado. Não cobrou a parte? Não. Foi um valor só. Por R$ 400, o senhor lixou Foi o 400. negócio desse todo, 2 andares, Tá. pintou? Porque ele tinha mais serviço para nós, doutor. Ele falou: se você fizer um preço razoável, tem mais serviço. Isso aqui não é preço razoável, não. Isso aqui é de graça. E eu falei: então, beleza. Não é preço razoável, não, cara. Mas é isso, é o seguinte. Mas tudo bem, tá ok, tá ok. O senhor cobrou, o senhor tá falando que o senhor cobrou R$ 400, é isso? Tá. No final das contas, o senhor lixou tudo isso aqui, pintou. O rapaz, o Anastácio, ele pintava também? Ou ele te auxiliava? Não, ele pintou. Ele pintou. Pegou uma parte, pegou o rolo, comprei um rolo e ele pintou. Certo. Vocês gastaram quantos dias lá? Para fazer essa demão de tinta, vocês gastaram o quê? Não escutei. Quanto tempo o senhor gastou, o senhor e ele gastou para fazer uma demão de tinta nessa? Olha, o meu lixamento por causa da cozinha foi 2 dias. Agora a pintura foi 1 dia. Ainda foi à noite ainda. Ele não quis participar da lixagem? De lixar? Não precisou não, porque ela estava lixada. Ele só passou a mão. Só falei para ele: Anastácio, não preciso fazer uma coisa bem feita, porque aí já está branquinho, está limpo. É só passar uma mão. Tá. O único lugar que pegou mais só foi a cozinha. Tá, joia, seu Antônio. E aí o rapaz, Auxílio, pagou pro senhor, entregou pro senhor 400 conto. Né? O Anastácio estava contigo quando o Círio te entregou o dinheiro ou não? Tava, ele foi comigo receber lá na 5. Porque esse meu patrão tem 2 baús, o da 5 e o da 5. Mas o Anastácio estava contigo quando o Círio te deu o dinheiro na sua mão. Isso. E ficou tudo certo. O Círio falou: tá certo, tá pago.
Eu paguei, Vocês resolvem. posso falar um Por favor. outro acontecimento? É tanto que quando eu paguei os 250, nós foi naquele almoço que tem ali por perto, ele pagou o almoço para mim, foi no Bandeirante e comprou uma botina para ele. E o que mais que ele comprou? Só isso, só veio. Porque o senhor falou que ele comprou droga também. Hã? O senhor falou no seu depoimento anterior que ele comprou droga com esses 250. Não. O senhor falou isso. Que eu comprou o quê? Droga. Droga? Ele comprou droga. Não, é isso aí, ele comprou droga, foi com o dinheiro que ele pediu emprestado para ir lá para a ponte. Foi que me falaram, eu não vi, foi que me falaram, Maradona, o cara tá doidão. Ele foi lá para a ponte, pegou 250 com o baianinho e passou a noite daquele jeito. Fica veaco. Mas também não importei não, porque eu conhecia ele, eu achei que jamais ia acontecer. Espera só um pouquinho, senhor Antônio. Espera só um pouquinho. O senhor nunca falou isso. No outro depoimento Não eu falou falei. isso. Não falou isso. Não. Falou isso, não. Eu estava aqui colhendo o depoimento do senhor. Eu me recordo. O depoimento do senhor só falou o seguinte: que ele pegou os 250 reais, teve negócio de almoço, teve negócio de nada disso, não. Que ele comprou a botina e comprou droga com os 250 Não, reais. com 250 eu não sei. Eu sei que ele pegou emprestado com um baianinho, com um colega da gente que é caseiro, e o menino foi que falou, ele desceu lá para baixo. Eu não posso afirmar que ele comprou, eu só me Senhor falar. Antônio, o Anastácio é viciado em droga? Hã? O Anastácio é viciado? É drogado? Olha, no dia que ele estava feito comigo, ele estava. Que droga que ele usa? Aí eu não posso dizer para o senhor que eu não Crack. sei. Só me falaram que ele estava drogado. Todo mundo lá sabe que ele usa droga. O único que não sabia era eu. Que eu tenho 17 anos que conheci. Eu nunca imaginei que ele mexia com essas coisas. Senhor Antônio, o senhor convive com esse rapaz, com esse senhor, rapaz, senhor, não sei, esse homem, há 17 anos. Quantas vezes o senhor já trabalhou junto com ele? Não, é porque ele ia para a banca tomar cerveja e depois ia embora, de boa, tranquilo. Quando ele executou esse trabalho aqui, em algum momento ele deu sinais que estava drogado? Não escutei. Quando ele executou o trabalho de pintura, ele deu algum sinal que estaria drogado? Não. Não. Então agora o senhor está falando que o rapaz pegou um dinheiro, pegou esses 250 reais do senhor, Foi pagou o almoço lá no Núcleo Bandeirantes. dos 400 que eu paguei para ele. Pagou o almoço para vocês dois, tá? Foi. Almoço lá quanto que custa? É 20 reais a marmita. Ah, 50 reais ele gastou? Foi, ele pagou. Tá bom. Pagou para você, pagou para ele. Pagou para ele. Ok. Ele ficou com 200 reais. É. Aí ele foi pro Aí ele comprou Bandeirante a comprar a botina para O senhor viu ele comprando a botina? Não, eu vi ele chegando com a botina. Ele comprou uma botina, que ele chegou com ela debaixo do braço. Da moça, aí, Maradona, eu comprei para não trabalhar. Eu falei, que bom, cara. Senhor Antônio, isso aí foi um dia antes do acontecido. Isso, um dia antes de acontecer. Tá tudo ok entre vocês. Você foi com ele comprar a botina? Não, Não foi. não. Então, isso tudo aqui que a gente está contando foi no sábado. Oi? Foi sábado isso. Se foi sábado? Foi sábado. O senhor está falando que foi um dia antes do crime, o crime foi no domingo. Você está falando do dia antes, sábado. Um dia antes. Tá bom. E do sábado pro domingo, você não viu mais o... Não, não vi ele mais não. Não, meu. Não vi ele mais não. Não? Não vi ele mais. Ele cobrou o senhor, mandou mensagem pro senhor. Oi? Ele tem teu telefone? Não. Não, ele pegou meu telefone, mas foi para ligar para a esposa dele. Não, seu Antônio, eu tô perguntando se ele tinha como cobrar o senhor por telefone. Não, tinha não. Ele tá sem telefone. Tá. Ele tinha o seu número? Não. Não. Ele não tinha meu número de telefone. O senhor tinha telefone, WhatsApp, essas coisas? Não, eu tenho um telefone, tenho um WhatsApp. Tá bom. Mas ele não tem. Okay. Tem alguma mensagem de Não, tá bom. É o que eu falei, eu vou falar aqui. Até pra gente não demorar muito, não irritar aqui o pessoal, assim, responda pra mim assim, eu tô perguntando muito objetivamente. Ele tinha telefone? Não. Não. Ok. Aí ele chega domingo, o crime ocorreu 1h da tarde. O senhor mora na banca de jornal? Morava lá. É. O senhor mora na banca? Morava lá. Hoje não, porque ela está desativada. O senhor em tá Lusiânia. falando, o senhor está falando... Adriano, você pode mostrar para os jurados? Tem um laudo de eficiência do instrumento do crime? Para os jurados também dar uma olhada? Ó. Ele tá... O ID é 160-480-756. Tá? 160-480-756.
O senhor falou, enquanto ele vai botando lá, o senhor falou que estava descarrilhada, estava fora do trilho, a porta sempre ela deu esse problema. O que era essa porta? Aquela porta De descer? Ela estava fora do trilho? Tava. Ela tem trilho lateral? Tem. Lateral? Ela tem dois trilhos laterais. De quantos metros é essa porta? Eu tenho 1,60 m, ela deve ter de altura? 1,70 m, mais ou menos. 1,70 m de altura? Eu pulo ela e puxo ela. E de largura? Que largura? Qual é a porta? Vermelho. Qual que é a largura? Ela deve dar uns 2,5 m. 2 metros? 2,5 m, por aí. E o senhor estava usando esse negócio, esse para botar o trem no trilho? Porque me falaram que a porta estava fora do trilho. Eu fui lá colocar. Você usava esse trem aí para botar a porta no trilho? Oi? Esse negócio aí que você usou para botar a porta no trilho? Foi. Sério? Sério. Você não tem ferramenta, não? Oi? Você não tem ferramenta lá, não? Não. Não tinha. Isso aí Era porrada na... na porta, porque quando bate ela, o trilho roda um pouquinho e você encaixa ela. Você vai lá em cima e puxa ela, aí ela desce. Tem que sair arrumando ela para não sair fora do trilho. Até hoje porrada na porta de metal? Ela não pode ser soldada. Eu queria soldar, mas não pode ser soldado porque se ela ficar fixa, ela não fecha. A parte do meio dela tem que estar móvel. Tá. Esse bastão aí era do senhor? Era lá da banca. Tá. Quem quebrou esse bastão? Quem comprou? Quem quebrou? Porque está quebrado. Não sei. Quando eu bati no poste, ele não quebrou. O senhor disse nos nossos depoimentos, é importante para os jurados saberem, que tinham as pilastras entre você e ele, né? E aí um golpe que o senhor deu, bateu na pilastra, foi isso? E quebrou esse bastão? O senhor se recorda? Não. Quando eu dei as 2 pauladas nele, se tivesse quebrado, eu não tinha dado a segunda paulada. Seu Antônio, tem o seu depoimento que um golpe foi dado na pilastra e daí quebrou o bastão. Olha, eu não estava na pilastra, estava no poste. Ele estava ele desviava. Isso mesmo. Quando eu bati no poste, quando eu fui bater a terceira vez, foi que bateu no poste. E no poste caiu. Aí eu quebrada. afastei. Quando eu afastei, eu não vi mais nada. Caiu quebrado esse bastão. Caiu quebrado. Aí eu não... Não, o senhor que bateu no poste. Pode ter sido eu não ter visto. Ele se defendeu se escondendo atrás do poste? Oi? Ele se defendeu se escondendo atrás do poste? Não, sempre ele estava atrás do poste. Ele fazia as coisas e corria para trás do poste. O senhor tentando bater no poste? Aí virou, quando ele fez assim com a mão, eu fui bater na mão dele. Tá. Para não bater em mim. Ele estava doido para brigar comigo, queria me bater. Ele estava com arma? Ele estava com arma? Com alguma arma? Arma? Não. Estava com pau? Não. Quem estava com pau era eu. Tá bom. Eu não sei se você recorda, mas eu não me recordo. O senhor prestou esse depoimento e até tem uma. Ô, Adriano, passa aquele vídeo de 9 segundos que vai passar a pilastra que o senhor falou pra gente. O vídeo de 9 segundos. Você tem uma ideia aí, por favor? Desculpa, Luciano, vou demorar só um instante. Desculpa os jurados, mas eu acho importante para esclarecer esse detalhe. Tá? Por favor, o primeiro, Léo, por favor. Primeiro. Vai mostrar uma filmagem que foi feita no momento após o senhor ter sido atingido. Tá? Você não precisa nem dar play aí, viu, Léo, por favor, cara. Acho que no... O senhor operou do coração, foi? O senhor operou o coração? Operei. Quando? Tem uns 3 anos. 3 anos. O senhor botou o quê? Stent? O que o senhor botou aí no coração? Foi stent? Foi... Não, foi infarto mesmo. Mas por que o senhor colocou? O senhor fez uma polissafena? O senhor não sabe? Não, eu tirei a veia daqui. Eu não sei como é que dá o nome. Tirei a veia daqui e coloquei aqui. Ó, só veja aí com calma isso aí, cara. Põe de novo, Léo, por favor. Ó. É um vídeo muito rápido. Tá? O senhor, no caso, tá caído ali e ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Foi esse rapaz que deve ter pedido ele. Hã? Eu acho que foi esse rapaz quem pediu dele a segunda paulada.
Volta lá, Léo, por favor. E dá uma pausa quando você viu aquele poste lá, por favor. Só um instante, mais pra frente um pouquinho. A hora que aparecer um poste, ele vai virar um pouquinho à direita, à esquerda. Para aí, esse poste. Esse poste que ele se defendeu. Bateu. Ele... Você tá vendo que ele tá catando os cacos ali do caibro? Pois é, aí ele quis tirar a caixa de lixo para jogar em cima de mim. Tá, pera um pouquinho. Calma aí. Foi esse poste que o senhor ele se escondeu atrás desse poste. Foi. Entendi. Tá. E foi nesse poste que o senhor atingiu e que quebrou o. Foi? Tá, ok. Também se eu quebrei, eu não vi. Não vou dizer que eu vi que quebrou. Não posso dizer Seu que Antônio, se você bateu no poste e o trem quebrou, você viu que quebrou. Cara. Eu vi que ele caiu no chão, sinceramente. Você não sabe se quebrou. Soltou da sua mão. Eu sei que ele caiu no chão lá. Soltou da sua mão. Oi? Você perdeu a posse do... Quando eu fui bater a terceira, bateu no poste, ele quicou. Tá, tudo bem. Eu soltei. Ok, tá bom. Mas o senhor se escondeu atrás do poste para evitar... Eu escondi. Exatamente, mas aí eu afastei, porque ele tava doidão. Falei, esse caiu com o pau na mão, mas não deu outra. Não tem como evitar. E como que ele acertou esse golpe que pega aqui no senhor? Aqui, ó, na orelha e aqui atrás, no corpo. Como que esse golpe pegou na orelha do senhor e aqui atrás? Não sei. Mas o senhor saiu de trás do poste? Eu afastei. Porque ele se defendeu... Foi aonde que eu caí nessa grama aqui. Deixa eu ver se eu entendi, seu Antônio. Ele se defendeu do senhor ficando atrás do poste, foi isso? Foi. Ao passo que o senhor não conseguiu ficar atrás do poste. Não. Tá. Você viu se na mão dele esse caibro estava metade ou estava inteiro? Olha, eu só vi a hora que ele abaixou para pegar. Aí eu vi. Tá. Mas aí quando eu faço, mas você viu se ele escorreguei. Porque ele tem acho que 500 gramas de peso, tem acho quase 10 centímetros de diâmetro. Eu tenho que olhar aqui para ver direito. São duas partes. Então, são de... Peraí. Porque assim, o que eu quero saber, o seu Antônio, é se o senhor chegou a ver se ele atacou o senhor com o caibro inteiro. Não, eu não vi. Isso aqui é de escorar a laje? Oi? Esse trem aqui é de escorar a laje? Não, É aqueles caibros de... Não, eu afastei. Não, eu tô perguntando se essa madeira é aquelas que compram para escorar a laje. Não. Isso aí era de uma picareta que tinha lá que tirou o cabo. Comprou para pôr no carro. Não, uma picareta. Isso aqui é cabo de picareta? É. Essa espessura? Essa grossura. Mas ele tem que, para colocar na picareta, tem que dar mais uma chanfradinha nela. Tem que dar mais uma. Aqui não é negócio para escorar a laje, não, né? Não. Tem nada a ver. É cabo de picareta? É, cabo de picareta. Tá bom. Então o senhor não sabe se quebrou o cabo de picareta na... Não sei. Tá bom. Você sabe quantos golpes ele te deu? Quantas tentativas ele fez para te atingir? Isso foi uma. Eu quero saber o que o senhor... E aí disseram que ele queria dar a segunda, não deixaram. Não, senhor. Enquanto o senhor estava aceso, estava consciente, eu quero saber se ele tentou. A primeira que ele deu, acertou. Não. Deus, porque quando eu afastei, eu caí. Aí quando eu caí, aí eu não vi. Tá bom. Aí foi onde que eu levei a paulada. Espera um pouquinho aí. Eu estou perguntando para o senhor. O senhor lembra que o senhor contou para os jurados e para mim? Que ele tentou. O senhor deu vários, três golpes. Não, 2 golpes lá. 2 golpes, tá bom, e não acertou ele. E aí, o senhor, eu quero saber, ele fez quantos movimentos para bater no senhor? Fez um só e já pegou? Foi uma só. Uma só, tá. O senhor caiu imediatamente? Não, eu já estava no chão quando ele deu o golpe. Que eu escorreguei. Quando eu pegou ali, ó, quando eu afastei para cá, para grama, eu escorreguei, ele deu um golpe. Aí alguém me pegou e levou para lá porque eu estava vomitando sangue. Então, pera um pouquinho. Porque não tem rastro de sangue ali, cara. Hã? Não tem rastro de sangue. Não sei, só sei que era que eu tava vomitando. Eu não lembro, porque eu tava... O senhor caiu antes de ser atingido? Ou ele atingiu o senhor e o senhor caiu? Caí antes de ser atingido, eu escorreguei. É o que eu falei. Ou o senhor não sabe, o senhor estava correndo e aí ele atingiu e o senhor caiu? Não. Tá bom. Senhor Antônio, o senhor já respondeu algum processo? Oi? Já respondeu algum processo?
Você tem alguma viagem? Não. Você já respondeu algum processo? Não, não, senhor. Nunca respondeu. Eu tô achando, desculpa, ele falou até constrangido de estar aqui, que eu nunca vou estar num lugar desse aqui. Ah, mas acontece, viu? É. E julgar um ser humano, tá aqui para falar uma coisa de Por isso que a gente tem que ter cuidado de perguntar todos os detalhes, porque é complexo isso aqui, não é fácil, não. O senhor, então. Tem mais perguntas, Silêncio? Doutor, tem alguma pergunta? Sim, excelência. O senhor se recorda do seu depoimento na delegacia? Olha, depois do que aconteceu comigo, eu tô esquecido, tô com problema de visão e de audição. Certo. Tem hora que me dá um branco. Pronto, falando nisso, qual é o problema, qual é o ouvido que tem problema? O senhor ficou com O sequela? esquerdo. Foi o que pegou a paulada? Não. Infelizmente, era para ser esse aqui, tá esse aqui. Agora, porque eu não sei. Certo. Você teve alguma outra lesão fora a da cabeça? Teve o quê? Outra lesão fora a lesão da cabeça? Não. Não, tive um AVC quando eu trabalhava na distribuidora. Não, tudo bem. Estou me referindo a esse fato. Porque na audiência de instrução o senhor disse que estava com o braço machucado dessa lesão. Foi aqui, ó, tá até a marca até hoje. Ó. Então não foram só uma lesão, foram duas, é isso? Eu creio que sim. Na delegacia o senhor relata, né, que foram no dia 5 de... dia 19 do mês de maio do mesmo ano que aconteceu, o senhor disse que acertou o poste, né, com o pau, que esse pedaço de pau se desfez em 2 pedaços. Eu falei isso? Falou na delegacia. Não, Certo? Tudo bem. O senhor não se recorda disso, então? Não me recordo, não. Tudo bem. O senhor também falou que disseram que o rapaz de camisa verde ali, aquele ali, havia empurrado o réu. Você sabe quem foi que falou isso para o senhor? Rapaz, saber eu sei quem falou, mas não foi só uma pessoa, foi várias pessoas. Ó, tu tá vivo hoje, graças a fulano, que fulano veio. Quando ele ia dar a segunda paulada, empurraram ele. Certo. Aí foi onde ele saiu correndo, o pessoal da distribuidora pegou ele lá de frente à igreja. Ele estava assistindo, então, a discussão? Não sei, porque na hora não tinha ninguém. Ele apareceu, como ele apareceu, eu não disse a respeito disso aí. O senhor chegou a conversar com ele depois? Não conheço, queria agradecer ele. Certo. O senhor chegou a relatar aqui que ia receber R$ 400 pelo serviço lá da pintura, certo? E que fez basicamente o primeiro trabalho sozinho e depois o Anastácio foi só ajudar o senhor a pintar. E por que o senhor deu R$ 250 e ficou só com 150? Não entendi. Por que da pintura o senhor fez a maioria do serviço e deu R$ 250 para o Anastácio? Porque eu conversei com ele, eu falei, meu amigão, é o seguinte, como eu falei para você que eu cobrei 400, eu vou te dar 250, que você está precisando. A pergunta é, por que se o senhor fez mais coisas que ele, mais parcelas do serviço, o senhor deu mais dinheiro para ele do que recebeu? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque ele contou como é que ele estava a situação dele, o patrão dele tinha abandonado ele estava numa situação difícil. Entendi. E eu sou um ser humano que eu não sou vicioso. Agora está respondido. Aí, Ok. Cedi para ele, não foi porque aconteceu nada demais, nem querendo me apresentar, foi Pois porque não, eu doutor. tinha dó dele. Sem mais perguntas. Ok, alguma pergunta? Não, fica encerrado o depoimento. Agradeço, seu Antônio. Obrigado, bom dia. Obrigado a vocês. E desculpa. Meu nome? É. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga de quê? Santos Silva. Seu Luiz Gonzaga, o senhor é parente do Anastácio Mendes da Silva? Sou. O que o senhor é dele? É mais ou menos primo segundo, terceiro. E o pai dele que é primo segundo. Tá bom. O senhor está compromissado a dizer somente a verdade sobre as penas da lei. Primo de terceiro grau, que o senhor falou. O senhor presenciou esses fatos aqui na tarde de 8 de janeiro de 2023, um domingo, por volta de 1h30, lá no estacionamento da Q15 do Lago Sul? Não pensei, não estava lá. Não pensei. Não está. O senhor ficou sabendo o que aconteceu? Assim, mais ou menos. Não sei a verdade, não. Tá. A verdade, Como é que é o Anastácio? Ele é trabalhador? Trabalhador, tanto ele como os irmãos deles, pai deles. O senhor sabe o que ele faz? Eu não sei de que ele trabalhava, não.
O senhor mora em Brasília? Porque lá, eu moro aqui em Brasília. Porque lá ele trabalha na roça, né? Mas aqui eu não sei qual era a profissão dele. Onde é que o senhor mora? Eu moro na Asa Norte. Na Zanote. E ele, o senhor sabe? Ele morava no Bandeirante numa época aí também. Aí depois ele mudou para outro lugar, eu não sei mais onde que ele morava. O senhor tinha contato com ele aqui em janeiro de 2023? Não, O senhor sabe se ele teve algum envolvimento com crime na vida dele? nunca. Nunca ia falar que ele tivesse algum contato com crime, nenhum deles, nem dos irmãos dele, nem ninguém da família dele. Tá bom. O senhor sabe se ele é dado a usar drogas, a beber, alguma coisa? Não, isso aí também nunca ia falar. Sabe se ele é casado, se tem filhos? Também não sei também se ele é casado e nem tem filho também. Tá bom, não tem mais perguntas. Doutor, é lá na defesa. Pode. Tem alguma pergunta? Você pergunta. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Ubajara. O senhor é de Ubajara também? Eu sou. Não, eu sou de Viçosa do Ceará. Ah, já Só é que eu tudo me perto. dei em Ubajara. Cidade bonita aqui. Cachoeira, parece que. O senhor falou que ele é de quantos irmãos a família dele, sabe? Agora com os irmãos, aí eu não estou lembrado também não, porque eles são muitos. O senhor veio para Brasília há muito tempo. Já tem 35 anos. E ele? Aí eu não sei também quando foi que ele veio, não. Mas ele está em Brasília há muito tempo? Não? Já tem uns, que eu saiba mesmo, já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Entendi. Os irmãos deles vieram também? O senhor não sabe? Não, só ele mesmo. Só ele. E ele? Uhum. Os outros vivem lá no E Ceará. ele trabalhava do que aqui? Lá trabalhando na agricultura lá. E aqui? Não, aqui eu não sei com o que ele trabalhava, não. O senhor manteve amizade com ele quando nessa... Não, eu só tinha notícia dele porque ele morava mais um primo dele lá no Bandeirante. Mas só notícia de É, longe. Então o senhor foi arrolado com testemunha basicamente porque o senhor conhece a família dele lá. eu conheço a família dele só. Não, Família boa, só isso aí. isso. Sobre o crime, o senhor sabe alguma coisa? Não, quando eu sou primo, não sei de nada, não. Tá bom, sem mais perguntas. Alguma pergunta? Fica encerrado o depoimento do senhor. Bom dia, obrigado. Tá, obrigado. Excelência, a gente vai dispensar a segunda também, que Bom dia, o nome do senhor é Benedito Araújo Fontinelli, correto? Positivo. Tá. O senhor é parente do Anastácio Mendes da Silva? Não. Tá bom. O senhor tem o compromisso de dizer somente a verdade, o senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha, ok? Sim, senhor. Diz aqui que na tarde de 8 de janeiro de 2023, domingo, 1h30 da tarde aproximadamente, estacionamento da QI15 ao lado de uma banca de jornal no Lago Sul, o Anastácio Mendes da Silva, fazendo uso de um instrumento contundente, que seria um porrete, teria desferido golpes contra o Antônio dos Santos Macedo Coutinho, no que, segundo o Ministério Público, seria uma tentativa de homicídio, tá bom? O senhor presenciou esses fatos? Não presenciei. O senhor trabalha ali alguma coisa? Trabalhava num restaurante do lado, mais para trás, em frente à Drogaria Rosário. Um restaurante chamado Coco Verde. Tá. O senhor, então, não presenciou os fatos? Não. Mas o senhor estava no comércio no dia? Eu tinha acabado de chegar para trabalhar. É. Aí nisso passou um rapaz correndo lá em frente ao restaurante e falou: acabaram de matar um na banca de jornal. Aí eu tava já tinha colocado o uniforme. Tava aqui, eu peguei assim, eu vou lá ver. Na sequência, quando eu cheguei lá, ele já tava no chão estendido. O senhor conhecia ele, a vítima? A vítima, assim, que é o Antônio, né? Ah. Sim, já tava lá O estendido. que faz o Antônio por ali? Ele trabalhava lá. Mas o senhor sabe no quê? Ele trabalhava de bicos. Tá. Então o senhor viu ele estirado no chão. Tinha outras pessoas ali? Tinha um pessoal lá que já estava socorrendo ele, no exato momento. Ele estava desmaiado ou estava consciente, o senhor sabe? Ele estava tipo... Grog. Isso. Tá. O senhor chegou a ouvi-lo falar alguma coisa? Não, momento algum. O senhor conhecia, o rapaz que passou correndo lá em frente ao restaurante, era o agressor? Era um morador de rua. Era um morador de rua. Isso, tá. Morador de rua. E o agressor, o Anastácio, o senhor conhecia? Conhecia de vista do comércio. Também. O senhor viu ele por ali naquele dia? Não cheguei a ver ele, porque eu tinha acabado de chegar há pouco tempo, né, para o trabalho. Só tinha entrado... O senhor chegou então e a vítima estava estirada, o Anastácio não estava por ali? Não estava mais. Alguém disse quem que atingiu a vítima? Não, também não falou. Ninguém falou que foi o Anastácio que atingiu a vítima? Não. Contaram para o senhor o que aconteceu? Não, a princípio, quando a gente chegou lá, o pessoal que já estava socorrendo ele falou, Aí a gente perguntou
que tava eu e o Edivan, que é o gerente da distribuidora. A gente perguntou, então, quem que fez isso? Aí o pessoal do outro restaurante do lado falou que o rapaz que tinha feito isso com ele tinha saído em sentido A13 do Lago Sul. Hum. Aí o Edivan, vamos ver se a gente encontra? Falei, beleza, vamos lá. Aí a gente entrou no carro, subiu em sentido A13 do Lago Sul. A gente não. Aí, quando a gente chegou numa parada de ônibus, ele já estava sendo detido pelos os outros meninos da distribuidora. Tá. Aí a gente pediu para ele sentar, ele sentou, Quem foi detido então foi o Anastácio. foi. Tá. E aí? Aí a gente pediu para ele sentar, ele sentou, beleza. Aí a gente aguardou a chegada da viatura. Ele aparentava estar embriagado? Não, no meu ponto de vista, não. O senhor chegou a conversar com ele? Não, também não. A gente só pediu para ele sentar. Ele sentou e ele pediu, ele falou assim: "Não, eu vou sentar porque eu sei que eu tô certo". A única coisa que ele falou pra gente. Tá. Alguém que viu o que aconteceu contou para o senhor exatamente como é que foi? Não, não me contaram nada. O senhor sabe, o senhor chegou a ver o porrete? Parecia mais um pedaço de enxada ou algo assim. Estava sujo de sangue? Eu não cheguei a ver na hora. Tá. O senhor sabe de quem que era aquele pedaço de pau? Não, também não sei. O, o Anastácio, o rapaz que teria desferido os golpes. O senhor disse que de vez em quando ele estava por ali, é isso? Sim, pelo comércio. O Porque senhor, o senhor sabe de algum problema que ele tenha causado ali no comércio antes? não, Não? não. E a vítima, o Antônio? O Antônio, ele trabalhava na distribuidora, né? Ah, Aí ele sofreu um AVC na época. Aí o pessoal pegou e afastou ele. Aí também disse não sei mais. o senhor não falou que ele fazia pico ali? Ele fazia bico, só que ele trabalhava na distribuidora. Tudo bem, mas o senhor já viu ele se meter em encrencas lá? Não, Não? não, Tá bom. encrenca nenhuma. Não tem mais perguntas, doutor. Eu vou nessa linha aí. O Antônio, ele trabalhava lá há bastante tempo, né? Na 15? Agora, Sim, sim. eles conheciam ele, o pessoal do comércio A gente, conhecia ele. a gente Não, conhecia. é um cidadão pacato, tranquilo. Tranquilo. Muito, assim, O senhor um, falou um rapaz muito solidário. Ele prestava muito serviço ao pessoal ali, entendeu? é aquele cara que fazia de tudo um pouco, é? Sim. O senhor falou que ele tinha sofrido um Tipo, coronário, é isso, tipo um AVC na época. o coração. É, talvez foi isso também. É. Aham. Aí foi por isso que ele foi afastado da distribuidora. Ele morava por ali, você sabe? Não? Eu não sei onde ele morava, não. Tá certo. Mas era uma pessoa de convívio tranquilo. Sim, convívio tranquilo. Nunca ouvi falar de Não, eu nunca problema ouvi com ele. falar nada sobre ele, não. Entendi. Ao passo que o Anastácio era uma pessoa que tinha chegado lá há pouco tempo, é isso? Há pouco tempo, mas eu conhecia muito ele de comércio, entendeu? O Como ele Anastácio? como ele passava muito lá no comércio, a gente via. Tá. Como aquele 15 é um comércio pequeno, né? O senhor fala que o senhor trabalhava no Coco Verde, né? Isso. Restaurante. Isso, bairro Restaurante Coco Verde. Tá. Esse dia era domingo, né? Era um Então o domingo, restaurante estava aberto. tava Era aberto. por volta do quê? Da 1 da tarde? Mais ou menos esse horário. É, tá certo. Me conta mais da sua. De que você sabe sobre o Anastácio. Eu não sei muita coisa sobre ele, não. Mas ele era um cara que estava sempre trabalhando, estava sempre. Ele trabalhava, né? É. Aham. Ele trabalhava, porque a gente só via mais ele lá final de semana. Você via ele e o Antônio juntos, cara? Não, nunca cheguei a ver, não. 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 Ele trabalhava por conta própria ou ele pegava trabalho de auxiliar, Quem? auxiliar o Anastácio? Eu não sei também. Não sabe, né? Não sei. Sobre ele especificamente também. Você sabe se ele tinha outros problemas de álcool, drogas ou coisa? Não, Não sabe. também não sei. Tá certo. Você chegou no local do fato, quer dizer, você não chegou a ver o crime, Não, não cheguei a ver. só se direcionou lá e ajudou na prisão do Anastácio. Sim, sim. O Anastácio falou o quê quando foi preso? Assim, o que você ouviu da boca dele? Assim? Ele só falou que ia sentar, né? Só isso? Eu e o Edivan, a gente pediu pra ele sentar. Aí ele perguntou se a gente ia bater nele. Eu falei, não, por que que a gente vai te bater? A gente só quer que tu senta e aguarda a chegada da viatura. Aí ele sentou, aí poucos minutos depois a viatura chegou. É Benedito, né? Benedito.
Ele não falou mais nada, ficou sentado. Não, ele falou mais nada, não. O senhor falou que ele disse que ia sentar porque ele estava certo. Ele falou Ele isso? falou, ele falou. Ele falou alguma coisa da motivação? Porque Não, ele não falou, não. Detalhes ele não. falou que a frase que ele disse, ele ia sentar porque ele estava certo. É, ele falou, não, eu sei que eu tô certo. Eu sei que eu estou certo. Ele falou. Aí ele sentou. Aí também não falou mais nada, não. Tá, João Benedito. Obrigado, senhoras e senhores. Defesa. Obrigado, Excelência. Senhor Benedito, bom dia. Bom dia. Só tem uma pergunta. Diga. Quando o senhor e o Edivan chegaram lá onde localizaram ele, o senhor informou aqui que tinha outras pessoas já que tinham pego ele. Então Uhum. não foram os senhores os primeiros a pegá-lo. Não. Sem mais Senhor Benedito, no trajeto que o senhor Anastácio estava indo, você disse que ele, depois do fato, saiu andando. Vocês abordaram mais à frente. Nesse trajeto, existe algum posto policial no mesmo sentido? Eu acho que o mais próximo é o da 11. Era no mesmo sentido que ele estava indo? Isso. Certo. Os senhores, quando retornaram, você estava junto com o Edivan. Sim. Quando retornaram, a vítima já tinha sido socorrida? Ele estava sendo socorrido pela população. Certo, mas a ambulância já tinha levado ele? Não, ainda não. Satisfeito, excelência. Alguma pergunta? Não? Então fica encerrado o depoimento do senhor. Agradeço a presença. Tem 2 testemunhas de defesa ainda. Bom dia. Qual o nome completo do senhor, por favor? Edivan Almeida de Oliveira. Seu Edivan, o senhor é parente do Anastácio Mendes da Silva? Não. Tá bom. Então o senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade, tá bom? O senhor foi chamado aqui porque o Ministério Público diz que na tarde de 8 de janeiro de 2023, um domingo, 1h30 da tarde mais ou menos, no estacionamento da QI 15, ao lado da banca de jornal, esse acusado de nome Anastácio teria desferido golpes com um instrumento contundente contra o Antônio dos Santos Macedo Coutinho, no que seria uma tentativa de homicídio, tá bom? O que o senhor sabe sobre esses fatos? O senhor presenciou esses fatos? O senhor estava lá? Como é que é? Nesse dia, como eu trabalho no local lá, próximo, era dia da minha folga. Então, normalmente eu passo no dia da minha folga. E quando eu cheguei lá, estava acontecendo. Ele já Espera um estava... pouquinho só. O que é lá? É o comércio local? É um comércio local. A vítima, o senhor conhece ele? Sim, O Antônio dos Santos? sim. Qual é o comércio? Ele tem algum comércio? O que é? Ele presta serviço para os comerciantes, né? Presta serviço. Que tipo de serviço ele presta? Solda, Mas ele tem ali algum quiosquezinho que ele fica, alguma coisa? Ou como é que ele transita por ali? Não, tem um quiosque que ele fica lá, presta serviço pro dono também. Entendi. Então tem um quiosque. Quem que é o dono desse quiosque que ele fica? Bicho, o nome certo dele não sei. Tá. E o senhor trabalha em que tipo de lugar lá? É uma distribuidora de bebida. Tá. Então, nesse comércio tem várias lojas diferentes. Tem esse quiosque onde trabalha o Antônio, a vítima, né? Sim. E o senhor trabalha numa distribuidora de bebida. Esse dia era dia de trabalho seu? Não, dia de folga. E o senhor estava lá mesmo assim? Eu tava de passagem. O senhor costuma passar lá nos dias de folga? Muito raro, mas nesse dia eu tava passando. Tá. E aí, o que o senhor viu, então? Na hora que eu cheguei, já tinha acontecido os golpes, né? E o cara tava fugindo. O senhor conhecia o Anastácio? Não, Já tinha visto ele lá? poucas vezes. Tá, mas afinal, quando o senhor chegou a ver os golpes ou não? Não. Qual é a cena que o senhor viu quando chegou? Onde é que estava a vítima? A vítima tava no chão. Perto do quiosque? Sim, Tá. Tinha pessoas próximas à vítima? tinha. E o senhor chegou a ver a pessoa que teria agredido a vítima ainda saindo do local? Na hora que eu cheguei, ele tava descendo correndo. Descendo correndo. Tá. Ele falou alguma coisa? O senhor ouviu ele falar alguma coisa? Não, Tá. E o que as pessoas que estavam ali disseram para o senhor sobre o ocorrido? é que eles tinham feito um serviço junto, né?
e na hora de receber, o Na hora de quem receber. que era a vítima, né? Tinha recebido, Ah, passou a parte, só que ele queria mais. tá. Então, a vítima, o Antônio, recebeu o pagamento. O senhor sabe para quem que eles tinham prestado esse serviço? Começa mesmo ali, os vizinhos que tem ali dos Mas o senhor sabe comércios. exatamente quem? Não, não. Tá, eles tinham prestado um serviço ali, juntos. O Antônio recebeu dinheiro, repassou um dinheiro para ele e queria mais. Sim. Tá, e aí? O que mais? Essa foi a informação que me passaram, né? Ah, Aí começou a discussão dos dois, aí aconteceu a briga dos dois e aconteceu o que aconteceu aí, dos golpes. mas o senhor sabe de quem que era o porrete? Ó, até então era da vítima, né? Ah, Ele estava no local de trabalho dele. tá, mas o senhor sabe como é que então o ofensor teria pego o porrete para acertar a vítima? Não, não, essa aí eu não sei. Só de conversa de quem estava presente, né? Assim, de Tá. ver eu não vi. O senhor sabe, quando o senhor viu o ofensor, o Anastácio, correndo, ele parecia machucado de algum modo? Não, Não parecia. E como é que estava a vítima? Qual que era a situação da vítima? Estava desmaiada, tava estava desmaiada. falando? Hã? Tava desmaiada, Tá. Quem que acionou o SAMU lá? foi eu. O senhor? E o senhor chegou a conversar com o seu Antônio antes dele ser levado pelo SAMU? Não, ele estava desacordado na hora. Depois desse dia aí, o seu Antônio voltou a trabalhar lá no local? Sim? Tá. E ele chegou a contar para o senhor o que que aconteceu naquela data? Não. Referente a isso, a gente não conversou mais, né? Ele ficou muito tempo afastado de lá, o seu Antônio? Olha, ficou mais ou menos uns 7 meses sem ir lá. Uns 7 meses. É. O senhor sabe dizer quanto tempo ele ficou hospitalizado? Não, os dias, a quantidade certa não, de dias não. A polícia apreendeu o porrete? Sim, O porrete estava sujo de sangue, alguma coisa? tava sim. Tá bom. Tem mais perguntas, doutor? Excelência, pedir para passar o ID final 6641, por favor. Telão. Não, 6641. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Passa a filme. 1462, 1463, 16641. Só um instante. Vai ser passado um vídeo para os senhores, para a testemunha poder responder perguntas, mas é bem curtinho, tá bom? Poucos segundos só. O senhor pode olhar ali, por favor, tá? Tá. Então vamos passar primeiro. Só, não precisa. Pode parar. Segura aí. O cidadão que está ali de camisa. Tem que passar mais um minutinho, um segundo para Tá. poder. Mas Mais um pouco. pode ser o primeiro frame. Né? Aí. Tá ótimo. Esse de camisa verde fosforescente, verde e amarelo, é o senhor? Não, Quem que é esse aí?
Isso ele é frequentador da quadra. Ele que interveio, né? É ele que ele não separou, tirou na hora, né? Sim, cara. O senhor chegou a ver essa cena? Não, eu cheguei e já tinha Depois. saído daí já. Ele já tinha saído. Tá. Esse rapaz, como que ele chama? Esse de verde? É. Ó, a gente normalmente, eu no nome dele certinho eu não sei, mas ele é frequentador da quadra. E ele foi o cara que É, ele evitou que deferisse a Paula é, mais ainda. mais ainda. Você passa para mim de novo, Adriano, por favor. Aí, ó, aí, peraí. Ó, aí é um cidadão que está filmando, para para mim, por favor. Ah, não tem coisa? Aí ele vai e pega, parece, né? Essa cena o senhor não viu, você chegou um pouquinho depois, é isso? Eu cheguei um pouquinho depois. Tá. A hora que o senhor chegou, que situação que ele estava? Ele já estava contido já? Não, na verdade, eu ajudei a conter ele. Ele tinha fugido do local, Tá, aí eu fui de carro atrás com os funcionários da quadra e seguramos ele para ele não fugir. ok. Era que dia que era? Era domingo? Era no domingo. Domingo. Só situa os jurados. Essa praça fica onde, cara? O local É? fica na Q15, comércio local da Q15. Não, um lugar tranquilo, né? Lugar tranquilo. Tem crime lá? Não entendi. Tem crimes lá? Desses Não. Eu trabalho lá há 9 anos, nunca Causou um certo nunca espanto, presenciei isso, é. Principalmente no domingo, né? Então, assim, você chegou a conversar com esse rapaz do camisa amarela ou não? Sim, conversei Ele falou com que ele segurou, ele falou bem eu claramente. conversei com ele depois, Ele segurou e evitou que ele desse mais pauladas. sim, muito tempo depois, né? Eu conversei com ele, ele frequenta o local também, Ele foi claramente, ele falou nesse sentido. Que segurou que o segurou. acusado O que ele falou exatamente? Falou que tava acontecendo a briga dos dois, a vítima tava no chão, ele com um pau, ele chegou e segurou e empurrou, entendeu? para evitar um outro É, golpe mais. Não, joia, Silas. Obrigado, sem mais perguntas. Defesa. Bom dia, seu Edvan, tudo bem? tudo? Você é amigo da vítima? Sim, Certo. Você já tinha ouvido falar alguma vez de alguma atitude delituosa do réu? não. É, Peraí, do réu ou da vítima, doutor? do réu. O senhor conhecia o réu? O réu não. Eu não conhecia. Você já tinha ouvido falar que se o réu já tinha cometido algum delito? Não, né? Não conhecia ele. Você chegou a ver a ferida lá na vítima, como que era essa ferida? Sim, Se era tipo corte, tipo amassado, tipo... sim, vi. Como que era? Excelência, pode, inclusive, se o senhor quiser, o ID posterior tem a foto do. O corte, eu tenho até foto, tirei Nem foto era. do local. Segundo. Era nessa parte da cabeça, na parte da orelha, cortes, né, de pancada. Assim, de início eu vi só na cabeça dele e na orelha, né? Certo. Esse da cabeça era só sangue ou tinha lesão? Tinha lesão. Certo. Foi o senhor que prendeu o réu? Eu ajudei a segurar ele. Certo. Ele estava embriagado? Tava um pouco alterado, mas embriagado assim, totalmente não. Certo. O senhor falou que a briga foi em detrimento de um pagamento. Quem foi que deu essas informações para o senhor? Foi funcionário do local que presenciou, que conhecesse também. Do vídeo aqui, o senhor disse que o de verde, meio amarelado, a camisa, foi que interveio. Você sabe se foi um pouco antes desse vídeo, foi na hora que aconteceu isso, mais ou menos? E já fazendo outra próxima pergunta, o senhor chegou a ver quem foi que tinha filmado esse Não, acontecido? não. Certo. O senhor teve acesso a esse vídeo? Sim, Quem lhe forneceu, você sabe? é os funcionários da quadra mesmo. Certo. Tem mais. Alguma questão? Fica encerrado seu depoimento. Agradeço a presença. Bom Obrigado. dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Qual o nome do senhor, por favor? Bom dia, meridíssimo. É Márcio Augusto da Cunha Rodrigues. Policial militar, correto? Correto. O senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha, está compromissado a dizer somente a verdade sobre as penas da lei, tá bom? O senhor foi chamado aqui como testemunha porque... doutor, quer que aguarde o réu chegar ou ele está subindo? Podemos ir? Porque existe aqui um processo contra o Anastácio Mendes da Silva. Diz que na tarde de 8 de janeiro de 2023, um domingo, por volta de 1h30, no estacionamento da Q15, ao lado da banca de jornal,
Esse acusado teria, com intenção de matar, desferido golpes de instrumento contundente contra Antônio dos Santos Macedo Coutinho. Então, seria uma tentativa de homicídio, tá bom? O que o senhor sabe sobre esses fatos? No dia que o senhor mencionou aí, a gente foi acionado pelo Copom para atender uma ocorrência nesse local. Aí foi informado pela solicitante que havia um indivíduo lá detido por populares, né? Praticamente quando a gente chegou, ele estava detido por populares, Era esse senhor aqui? esse senhor, detido por populares. Aí a gente questionou ele sobre o ocorrido, ele confirmou a agressão, e aí diante do ocorrido, a gente deslocou com ele e as testemunhas até a DP para fazer o registro da ocorrência, né? Tá. Tinha pessoas que testemunharam exatamente os fatos? As pessoas que a gente conduziu até a DP relataram para a gente que testemunharam as agressões. Tá. A vítima estava lá ainda? Não, a vítima não mais se encontrava no local, ela já tinha sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o hospital de base. Essa banca dele aqui estava fechada ou estava aberta? Não foi informado para a gente. Tá. O senhor ficou sabendo o porquê do ocorrido? Qual foi o motivo? O que teria acontecido para gerar aquilo? Alguém falou para o senhor? Foi informado lá que foi um desacordo, uma espécie de desacordo comercial. Parece que ele tinha prestado um serviço e seria cobrado um valor. E quando ele foi cobrar, parece que o valor não era o acordado. Aí esse parece que foi o motivo, até onde eu sei da... Ele teria prestado serviço, então? Ele teria prestado serviço. O senhor sabe que tipo de serviço? Até onde eu sei, parece de pintura, né? Esse serviço de pedreiro, esse tipo Tá. de coisa. Foi apreendido algum objeto que tenha sido utilizado para agredir a vítima? Meritíssimo, num primeiro momento não, a gente conduziu as pastas CDP, mas depois, no momento posterior, uma viatura nossa fez um patrulhamento pelo local e localizou uma espécie tipo de porrete, que foi o instrumento utilizado, né, para agressão lá. O senhor sabe se o porrete era dele ou era da vítima? Não foi informado pra gente, a gente não tem como precisar, né? O senhor conhecia esse senhor aqui? Não, nunca vi. E a vítima, o senhor conhecia? Também não. O senhor chegou a conversar com a vítima naquele dia? Não, não chegamos a conversar. O outro policial estava com o senhor, o Guilherme Henrique Santos Silva? Isso, positivo. Tá bom. Não tem mais perguntas, Ministério Público. Sem perguntas. Defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, Márcio, né? Bom dia, doutor. No local lá, quando os senhores chegaram, vocês sabem precisar quais são as pessoas, ou lembra quem era que disse que tinha presenciado as agressões, quais as testemunhas? Mas de cabeça não, mas a gente já rolou na ocorrência, né? E conduziu até a DP. Certo. Então eles afirmaram que tinham visto as agressões. Afirmaram. Tanto é por isso que a gente levou, que foi o pessoal que deteve ele, né? E testemunhou o fato. Certo. Você chegou a ver alguma câmera de segurança, ou algum vídeo lá que algum dessas testemunhas chegaram a mostrar para a polícia? Não, o que eu vi foram imagens da vítima que foi agredida. Certo. O vídeo que foi na hora que estava acessando as agressões, o senhor chegou a ver? Não, não tive acesso. Certo. Ele estava agredido, estava com alguma lesão, foi feito corpo de delito, você sabe precisar? Não, quando a gente chegou, ele estava bem tranquilo. Tanto é que ele não esboçou reação nem nada, e ele aparentemente não estava com nenhuma lesão, não. Certo. Ele estava embriagado? Aparentava. Mas assim, quais os sinais, você se recorda? Foi. Sintomas de embriaguez, aparentando, né? Aparentando sintomas de embriaguez, mas assim, não tem como precisar, não. Consciente, estava... Não tem como precisar se ele estava embriagado. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Alguma questão? Fica encerrado o depoimento do senhor. Agradeço a presença. Bom dia. Dispensado, Dispensador do policial.